Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vim aqui tratar de um assunto que costuma ser pouco comentado, porque a maioria das pessoas não tem conhecimento a respeito. Eu estou falando a respeito da análise de viabilidade de registro de marca. É muito comum que quando um cliente procure alguém para fazer um registro de marca, a pessoa vai lá diretamente no banco do INPI e vai verificar se aquela marca já está registrada ou não. E muitos entendem que isso é suficiente para uma análise de viabilidade de registro de marca, mas não é. Então eu quero comentar um pouquinho a respeito disso com vocês e mostrar, dar algumas orientações a respeito de como essa análise de viabilidade pode ser feita com um único intuito: poupar tempo e dinheiro do seu cliente. Aliás, a função do advogado que atua com consultoria jurídica é essa: poupar tempo e dinheiro do seu cliente. Eu quero dizer para vocês, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui é que o registro de marca não é uma atividade privativa de advogado. Tá? Então, é muito comum que agências de publicidade ou agências de marketing façam registro de marca. Quando o processo de registro vai com tudo ok, pode dar certo sem problema nenhum. Se houver alguma oposição, muito provavelmente essa pessoa precisará de um advogado para fazer essa peça, para fazer a defesa daquela oposição. Então, é recomendado que se procure advogados especializados nessa área, porque eles vão ter a possibilidade de fazer o processo completo, começo, meio e fim, e ainda orientar com relação à viabilidade desse registro ou não. Porque alguns registros pode ser que não compensem, ou por um motivo ou por outro, e é por isso que nós fazemos análise de viabilidade. Dá uma olhadinha aqui no que eu preparei para vocês. Eu trouxe um slide falando a respeito da análise de viabilidade. Para ficar um pouquinho mais claro, eu vou usar um caso concreto, tá? Mas antes disso, eu quero fazer algumas considerações. Quando vocês olharem aqui nesse slide, vocês vão ver que eu oriento que seja feita a consulta no banco de dados de marcas do INPI. Isso é obrigatório, porque é a primeira coisa que eu preciso saber se essa marca já existe ou não. E também estou orientando uma consulta no registro.br, que é onde nós compramos os domínios da internet no Brasil. Então, alessandrafarias.com.br, eu adquiro onde? Lá no registro.br, e assim por diante. Também estou falando a respeito de uma consulta na junta comercial. Então, a primeira coisa que eu quero esclarecer é, você deve estar pensando, Alessandra, mas se a pessoa tiver o domínio no registro BR, não impede de registrar a marca. Realmente não impede. Mas se o nome dessa marca tiver na denominação da empresa ou no nome fantasia, também não me impede de registrar essa marca. Realmente você está certo, também não impede. Mas vamos pensar num caso concreto? Um cliente chega para mim e diz, Alessandra, eu quero registrar uma marca que se chama, por exemplo, vou dar um exemplo de uma que eu fiz, né, nos últimos tempos. Se chama Mitou. Eu quero registrar isso como marca. E eu quero vender na internet canecas, camisetas, acessórios, etc. Então, primeira coisa que eu fiz, não, o cliente já chegou para mim dizendo assim, a marca está liberada para registro. Porque eu já olhei e, inclusive, já comprei o mitou.com.br. Então, aí, primeira coisa, ele estava fazendo uma confusão. Por quê? Porque o mitou.com.br, ele é um domínio e ele está lá no registro.br. O fato do mitou.com.br estar disponível não me garante que essa marca esteja disponível para registro, porque são órgãos diferentes. Muito bem, quando eu fui ver lá no banco de dados do INPI, já havia um registro dessa marca. Quando já há o registro da marca, nós precisamos tecer uma análise um pouco mais detalhada. Eu preciso abrir esse registro e verificar em quais KNAIs essa marca está registrada, em quais atividades. KNAI é o Cadastro Nacional de Atividade Empresarial. É uma numeração que identifica os códigos de atuação. Então, compra e venda de roupa, vestuário, indústria. Então, cada um tem um código específico. É esse Código Nacional de Atividade Empresarial que nós falamos. Se eu verificar lá e o código de atividade dessa marca for completamente diferente da minha, não tem nada a ver, não tem nenhum KNAI que bate, não tem nenhuma atividade descrita igual, eu até posso orientar para que ele siga com o registro dessa marca.
Claro que eu tenho que fazer a observação que já existe um registro, que essa pessoa pode entrar com uma oposição. Só que aí ela vai ter que, nessa oposição, justificar por que ela não quer, já que as atividades não batem. Então, se as atividades não batem, muito provavelmente a gente vai conseguir o registro dessa marca. Então, veja só. Quando ele chegou para que eu registrasse a marca, ele disse, olha, eu já vi com a minha agência de publicidade e ela falou que a marca está disponível para registro no INPI da maneira que nós colocamos. E aí eu falei para ele, não, a marca não está disponível para registro, já tem uma marca registrada. Ah, não, mas a pessoa colocou lá e dá para dar entrada. Aí é que eu preciso de um advogado. Esse dá para dar entrada é viável ou não? Essa é a análise de viabilidade. Aí a gente vai levantar o KNAI, vai ver qual é a fase do processo que aquele registro está, vai ver se já houve outras oposições, vai ver qual é a probabilidade daquela pessoa que já tem o direito à marca por anterioridade conseguir ou não aquele registro. Se você vê que o processo dela está muito redondinho, o ideal é você indicar para o seu cliente que não vale muito a pena entrar, porque o que acontece? Se a marca for igualzinha, você não consegue fazer o registro, porque vai retornar do banco do INPI, essa marca já está registrada. Se ela tiver qualquer coisinha diferente, principalmente na grafia, ele vai indicar que pode ser registrado, se você colocou mitou e um ponto no final. Ele não vai identificar que é igual aquele outro mitou, porque a análise que é feita é uma análise de máquina, é uma análise de caractere. Só que eu já preciso dizer para o meu cliente que isso não vai dar certo, porque um ponto final não gera diferenciação entre as marcas. Pode facilmente gerar confusão, vai gerar confusão. Então, embora eu tenha um caractere diferente ali, eu tenho que dizer para ele que esse processo é um processo muito arriscado, que vai gerar maior dor de cabeça e que a probabilidade dele não conseguir, porque não foi ele que pediu o registro primeiro, é muito grande. Então, isso é uma análise de viabilidade. Você vai abrir o processo, vai analisar tudo que tem. Às vezes você abre o processo, você percebe que o processo daquela pessoa não vai para frente. Tem alguma coisa errada ali, tem alguma coisa que não... Aí você pode dizer para o seu cliente, olha, embora já tenha um processo, eu acredito que aquele processo não vai voltar favorável. Então, você pode arriscar, se ele quiser muito, né, aquela marca. Mas eu preciso fazer toda essa análise para posicioná-lo se é viável ou não. Quando é o momento ideal para fazer isso? Antes dele começar a trabalhar com a marca. Que depois que ele já começou a trabalhar com a marca, aí ele quer conseguir de qualquer jeito, porque já tem peça publicitária, já tem coisa rolando, pode dar um maior problema. Então, essa análise de viabilidade é importantíssima. Ah, mas a agência que eu levei falou que sim. Ok, falou que sim, eles vão fazer alguma coisa para passar o processo, vão entrar no processo, o processo vai vir com a negativa de registro da marca. E lembra o que eu falei? O que nós precisamos fazer como consultores jurídicos? Economizar tempo e dinheiro do nosso cliente. Se a gente não fizer uma análise de viabilidade, a gente não vai fazer isso. Tá? Outra coisa importantíssima, às vezes a marca está liberada para registro no banco do INPI. Quando você vai no registro.br, você vê que alguém já está usando aquela marca, já tem um site, um e-commerce de vendas com aquela marca vendendo a mesma coisa. Opa, sinal de alerta. Você vai chamar o teu cliente e vai dizer, olha, é um e-commerce que você quer com essa marca, não é? Você quer vender na internet. Preciso te avisar que o .com.br já está em nome de outra pessoa e que ela usa para a mesma área que você quer atuar. E mais do que isso, ela tem muita relevância, porque ela tem um número de seguidores muito alto. Acendeu todos os sinais de atenção. Por quê? Porque se ele registra, ainda que ele registre uma marca, se já tem um e-commerce com isso, que é de outra pessoa, isso pode causar um prejuízo para ele, porque intuitivamente as pessoas vão colocar o nome da marca.com.br e vão cair num outro e-commerce que não o dele. Aí você vai me dizer, ah, não, Alessandra, mas eu já ouvi dizer que quem tem a marca pode solicitar o domínio. Depende. Pode solicitar? Pode, desde que a pessoa que esteja atuando com aquela marca não consiga comprovar relação direta com a marca. Vou dar um exemplo. Nós temos a Xuxa, né, apresentadora. Vamos supor que ela tenha feito um e-commerce, xuxa.com.br. É só um exemplo fictício, tá, gente? Ela tem a marca registrada, Xuxa, Rainha dos Baixinhos, a marca está registrada? Ok. Aí ela quer fazer um e-commerce, xuxa.com.br. E quando ela vai puxar no registro BR, xuxa.com.br, já existe um e-commerce lá. Xuxa.com.br. Ela fala, opa, eu tenho a marca registrada, então eu vou exigir que esse domínio seja passado para mim, porque pelo domínio que eu tenho,
pela propriedade da marca, pelo registro da marca, eu tenho direito a ter esse domínio, porque o interesse desse domínio é meu. Mas vamos supor que esse domínio, na verdade, é do Xuxa. O nadador, sabe? O Xuxa. E ele colocou lá, xuxa.com.br. Ela pode dizer que ela quer esse domínio porque ela tem a marca Xuxa registrada? Não, porque ele consegue comprovar uma relação direta com aquela marca que em momento nenhum, agride o direito que a Xuxa tem a marca registrada dela. Percebe? Então, se for o sobrenome de alguém, se for o nome que já estava vinculado, um segundo nome, se a pessoa conseguir comprovar que existe uma vinculação com aquele nome que ela está utilizando, eu não consigo requerer o domínio. Então, é algo que eu preciso conversar com o meu empresário para verificar se vale a pena ou não, se isso é algo que faz muita diferença para ele, se ele pode comprar um domínio ponto outra coisa que também tenha o mesmo efeito, ou se ele acha que isso vai gerar um impacto direto no negócio. Você está entendendo? Isso se chama análise de viabilidade. E aí eu ainda incluí aqui uma consulta na junta comercial, lembrando que a junta comercial atua em âmbito estadual, tá? Então, se você quiser saber de outras juntas, você tem que fazer em outros estados também. Por quê? Porque pode ser que aquela marca que você esteja registrando já esteja registrado como uma outra empresa e esteja ou na denominação ou no nome fantasia da outra empresa. Você vai me dizer, Alessandra, mas se ele não registrou, azar o dele. Sim, é verdade, azar o dele. Mas é interessante para você que a sua marca, de repente, seja confundida com a empresa dele que já tem esse nome e que já tinha esse nome bem antes de você registrar a sua marca. Então, isso se chama análise de viabilidade. É isso que você faz para que um empresário lance no mercado uma marca com segurança jurídica, possa fazer todas as peças publicitárias que ele quiser, tenha a garantia que esse registro de marca vai sair rápido, porque você verificou tudo aquilo que era possível, né? Vale a pena também jogar a marca na internet. Gente, é muito comum no Brasil as pessoas usarem as coisas sem registro. Então, ela pode estar sendo utilizada há muito tempo. Ah, mas se eu conseguir o registro, eu não posso fazer com que aquela pessoa pare de utilizar? Sim, você pode, mas você precisa analisar o impacto que isso vai gerar no negócio. Às vezes era um negocinho pequeno, às vezes era algo que já era muito conhecido. Então, você também tem que pensar que vai ter um processo posterior a esse, que você vai ter que requisitar os direitos sobre a marca, vai ter que dizer para a pessoa que ela não pode usar mais, mesmo ela usando antigamente. Então, precisa ter clareza sobre o cenário para colocar uma marca no mercado, principalmente se o teu empresário está investindo muito naquela marca, muito naquele negócio, ele quer algo com novidade, você precisa ter toda essa visão com relação à análise de viabilidade da marca. Então, quando eu digo análise de viabilidade, a pessoa acha que é só ir no banco do INPI e olhar lá se já tem ou se não tem. Não é bem assim. Tem toda uma análise por trás disso. Então, vocês me perguntam, mas é necessário essa pesquisa mais ampla? Se você quer atender bem o seu cliente, se você quer ter diferenciais no seu atendimento, é necessário. Geralmente, as marcas que eu registro aqui, elas saem no prazo mínimo, porque a gente não tem nenhum problema com elas. Não tem nenhum percalço durante o caminho. Mesmo porque uma oposição que você não consiga defender, vai efetivamente tirar o direito do seu cliente ter a propriedade daquela marca. Então, isso é algo, o registro daquela marca. Isso é algo muito considerável. Vamos supor que ele tenha pedido o registro agora e já esteja atuando com a marca, com as campanhas, que é algo muito comum de acontecer. Então, se no meio do caminho dá errado, por causa de algo que você não percebeu que existia, que você poderia já ter percebido, isso pega muito mal, sem dúvida nenhuma, e prejudica o seu cliente. E aí, quais são as possíveis oposições, Alessandra? Você está falando de oposição de marca, tal. Qual é a possibilidade de oposição? Existem várias possibilidades de oposição, elas estão lá no 124 da Lei de Propriedade Industrial. Então, dá uma olhadinha lá, mas geralmente são elementos que possam gerar confusão no olhar do consumidor. Eu vejo uma marca, às vezes não está escrito a mesma coisa, mas a maneira que ela está desenhada, as cores, me remete a outra marca. Então, se gera confusão, se já tem gente usando isso com notoriedade antes, já tem empresa registrada, já é notória, todo mundo já conhece, e a pessoa conseguir comprovar isso junto ao INPI.
Se você coloca alguma coisa que possa